O mundo contemporâneo é mau. É insensível, desequilibrado e irracional. Ele realmente é um mundo governado por dinheiro. Não é para as pessoas comuns. É para as pessoas que geram esse dinheiro, para as instituições bancárias e investidores, governos e magnatas dos negócios. E como consequência, os membros inocentes do público são simplesmente chips neste jogo. Eles trabalham bastante como assistente para os principais jogadores. Algumas questões importantes que você precisa perguntar a si mesmo. Como é que os banqueiros trabalham muito menos, mas recebem um pagamento de uma centena de vezes maior? Precisamente, o que é a espinha dorsal do bem-estar social? Trabalhadores. No entanto, por que é que os banqueiros vivem uma qualidade de vida que é 100 vezes melhor do que a vivida pelas massas que realmente fazem um monte de trabalho? Será que os banqueiros trabalham mais? Certamente não. Além disso, eles nunca nem criaram qualquer tipo de valor material, em comparação com os trabalhadores. Por que então há uma disparidade de rendimentos extremamente enorme? O dinheiro é apenas um pedaço de papel. Você pode até chamar de um papel de bala, porque não é apoiado por nada de concreto. E para além de que, a impressão de dinheiro não é restrita. Por isso, pode ser impresso com a satisfação de ninguém e, em seguida, distribuídos entre a população escrava como os salários de trabalho. Sempre que eles nos dão um invólucro extra, um aumento de salário, estamos felizes. Não é algo para ser chocado com. É apenas a amarga realidade deste mundo frio. O mundo financeiro é obviamente uma pirâmide. Deixe-me explicar o que quero dizer. O sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos, também conhecido como o FED, está no topo da pirâmide financeira. Esta é a organização acusada de fazer dólares. Eles criam tantos dólares quanto quiserem, enquanto obedecem suas próprias regras e regulamentos internos. Por exemplo, eles tentam tanto quanto possível não fabricar muitos dólares para que a moeda não vá se desvalorizando. No nível mais baixo da pirâmide estão os bancos centrais de muitos outros países. Então, os bancos locais estão nos níveis mais baixos, abaixo disso. Isso é apenas uma explicação simplificada, refletindo a visão global do mundo financeiro. Uma questão importante é: qual é o papel dos bancos? De uma maneira figurativa de falar, os bancos são como vasos sanguíneos em um organismo social, através da qual o sangue, o dinheiro, originários do coração, banco central, entra em todos os órgãos do organismo. Blood, dinheiro, limpa e fornece nutrientes para os órgãos e lhes dá vida, que é uma imagem interessante de se imaginar. Então, por que nós, as pessoas comuns, falando de dólares e o FED? É simplesmente porque não há uma relação direta entre nós e eles. Pense nisso. O dólar é uma moeda global. Para qualquer banco central imprimir a sua moeda local, a quantidade desejada seria necessária a permissão do FED dos Estados Unidos. Por exemplo, um país fornece seus recursos para os Estados Unidos. É pago em dólares, mas então precisa converter esses dólares para sua moeda local. Ela recebe a permissão do FED dos Estados Unidos para imprimir sua moeda local, para a quantidade de dólares. Não há outro caminho, especialmente se o país quer ficar no FMI, porque o FMI vai tomar as medidas imediatas para garantir a moeda do país não ser conversível. Vamos considerar esta situação. Eu estive trabalhando duro e trabalhar muito para o benefício do público, dando o meu melhor e meu tudo. Mas eu tenho empréstimos bancários que eu nunca pude pagar, mesmo meus amigos estando no mesmo barco. Esta é a eterna servidão de crédito. Estamos amarrados aos bancos para sempre. Isso é normal? Obviamente não. É injusto e desleal. Por que estamos sempre em débito com o banco? Vou tentar responder a esta questão em breve. Bancos fazem um tolo o homem comum. Eles se aproveitam do fato de que nós realmente não temos o tempo ou a inteligência para descobrir seus esquemas complicados. Nós estamos dedicados a fazer face às despesas, alimentando nossas famílias apenas para sobreviver. Eles sabem disso,
então eles jogam em nossa inteligência. Como é que os bancos nos enganam? Vou tentar fazer isto tão simples de entender quanto possível. Poderia ser um pouco multitarefa no cérebro e depois de tudo é elaborado um esquema que tem sido aperfeiçoado ao longo dos séculos, pelas melhores mentes que só pensam sobre si mesmos e suas necessidades pessoais. Mas vou tentar explicar isso da maneira mais simples possível. Vamos pintar um cenário com 3 pessoas nele, o Washington e Álvaro, que são amigos. Depois, a Eric, que é um banqueiro para o Washington e Álvaro. Washington e Álvaro mantêm seu dinheiro no banco de Eric. Álvaro está interessado em comprar a casa de Washington, mas ele não pode permitir isso. Ele tem algum dinheiro, mas não é o suficiente para comprar a casa. Ele tem apenas $1.000, enquanto que Washington quer $10.000 pela casa. O que Álvaro deve fazer? Porque ele está realmente interessado na casa, ele dá a Washington $1.000 como um depósito, com a promessa de olhar para os $9.000 restantes. Ele recorre para Eric, seu banqueiro, para um empréstimo de $9.000. Infelizmente para Álvaro, Eric não tem dinheiro no momento. Ele sabe que o Washington trará os $1.000 para o banco de qualquer maneira, então ele diz para o Álvaro voltar no dia seguinte. No dia seguinte, o Washington leva os $1.000 ao banco de Eric. O banco empresta a Álvaro $1.000. Álvaro dá $1.000 ao Washington, que leva o dinheiro para o banco de Eric mais uma vez. O banco empresta a Álvaro $1.000 mais uma vez e o ciclo continua até que Álvaro seja finalmente capaz de pagar a casa de Washington. Na realidade, algo mágico aconteceu aqui. A inicial de $1.000 a partir de Álvaro se transformou em $20.000, uma dívida de $19.000 mais o inicial de $1.000. Então, o que realmente acontece é, todo o dinheiro que colocamos no banco circula de palma com palma através do banco. Essa é a forma como ele funciona. Então, o que temos no mundo de hoje? Não apenas o FED pode ganhar dinheiro, os bancos podem produzir muito dinheiro. Os bancos realmente multiplicam dinheiro, sem qualquer tipo de controle. Isso explica porque o banqueiro vive melhor. Aquele que faz o dinheiro definitivamente vive como um rei. O pobre Álvaro deve a Eric seu banco $9.000 e isso nunca será possível para ele pagar a dívida ao banco de Eric. Não importa quão duro ou quanto tempo ele trabalhava. Então, ele é um escravo para o banco e em cativeiro de crédito eterno. Real e verdadeiramente, os $9.000 que deve ao banco de Eric não existem na natureza. Ele criou o dinheiro a partir do ar. Com apenas um clique, ele virou a inicial de $1.000 em $20.000. E aqui você pensando em voz alta. Mas o banco recebeu $1.000 a partir de Washington também, então o banco deve ser grato a ele até a quantia de $10.000. Como o banco paga a sua dívida para com Washington? Certamente o banco não pode fazer qualquer lucro desta maneira. Qual é o truque? O truque é realmente simples. Há milhares e milhões de Álvaros no mundo dando seu dinheiro para o banco. E o que o banco está apostando é que nunca haverá um momento em que todos virão para obter seu dinheiro de uma só vez. Se um Álvaro vem, o banco vai lhe dar o dinheiro a partir de 10 outros Álvaros, os depositantes. Essa é a forma como ele funciona. Em outras palavras, podemos chamar a dívida de um banco virtual, porque não existe realmente no verdadeiro sentido. Ele existe apenas no programa de computador, que é um papel e a realidade é que ele nunca vai ser reembolsado. Exceto para uma situação em que há um pânico financeiro e todos os Álvaros virão para o seu banco pegar o dinheiro. Tudo ao mesmo tempo. É a principal razão pela qual os bancos vão à falência às vezes? Porque eles não têm dinheiro suficiente para pagar os depositantes. Os cofres do banco são apenas 90% ar. Precisamos estar preocupados com o nosso Álvaro, porém, porque ele agora tem uma montanha de problemas. Ele deve ao banco de Eric o dinheiro que pediu emprestado com juros e multas. O que Álvaro provavelmente vai fazer é tomar novos créditos de outros bancos para que ele possa pagar a sua dívida antiga. Ele torna-se em dívida com esses outros bancos, então ele vai em frente e toma empréstimos de outros bancos novamente, e o ciclo continua até a morte de Álvaro. Ele está em um nó de crédito que ele não pode sair.
Ele entrou em uma armadilha financeira que ele não pode escapar. Ele é um devedor perpétuo e um escravo para os bancos. Todo o trabalho que ele faz e todos os salários que ele recebe vão para os bancos para liquidar a sua dívida, e ainda assim ele não será capaz de pagar tudo antes de morrer. Após a morte de Álvaro, seus filhos e netos também irão trabalhar para o banco, servos futuros passando pela mesma provação como seu pai e seu avô.